Meu nome é Helena. Tenho 24 anos. Antes dele, minha vida era invisível, silenciosa. Eu morava sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade. Trabalhava como revisora de textos, o tipo de profissão que ninguém percebe, a menos que algo dê errado. Meus dias se misturavam, chá, telas, livros e um vazio educado que eu aprendi a chamar de rotina. Relacionamentos? Alguns curtos. Homens que achavam minha introspecção estranha ou minha sensibilidade exagerada. Nunca duravam. Até conhecer Dorian. Nos conhecemos em uma livraria antiga, uma daquelas que ainda cheiram a madeira e papel envelhecido. Eu folheava um exemplar de Sylvia Plath quando ele se aproximou e disse: "Essa autora escreve como se já tivesse morrido por dentro. É por isso que dói tanto." Olhei para ele surpresa. Alto, olhar calmo demais. Roupa elegante. Um tom de voz que parecia ensaiado ou encantador. Conversamos ali mesmo, entre prateleiras poeirentas. Ele era culto, gentil e parecia me ouvir de verdade. Alguns dias depois, deixou um livro embrulhado com fita vermelha na portaria do meu prédio. Dentro, um bilhete. Toda mulher merece ser lida como uma história, Dorian. E foi assim que começou. Um homem que parecia saído de outro século e que fez meu mundo parecer menos vazio. Depois do livro, vieram as flores, sempre vermelhas, sempre entregues sem remetente, mas com bilhetes escritos à mão, caligrafia antiga, impecável. Você tem o tipo de tristeza que dá vontade de proteger. Bonecas de porcelana merecem vitrines, não arranhões. Eu achava poético, lindo até. No começo, nossos encontros passaram a ser semanais. Cafeterias, galerias de arte, parques no fim da tarde. Ele me falava sobre poesia, filosofia, comportamento humano e, aos poucos, sobre mim. Era como se ele me estudasse. E eu estava encantada. Dorian dizia que o mundo era muito barulhento, que pessoas como nós precisavam de silêncio. E eu acreditei. Na quarta semana de encontros, ele me convidou para conhecer sua casa. Era uma mansão antiga, afastada, cercada por ciprestes. A porta era de madeira escura, com entalhes de símbolos que eu não reconheci. Por dentro, era linda demais para ser real, mas fria. Os cômodos tinham quadros antigos de mulheres em vestidos de época, todas com expressões vazias. Uma sala enorme com vitrais, cortinas pesadas e no centro uma poltrona vermelha, onde ele dizia que sentava para observar a beleza do silêncio. Eu me sentia uma personagem de algum livro gótico, e era isso que ele queria. Você combina com esse lugar, Helena. Tem uma alma antiga, como se já tivesse sido minha em outra vida. Sorri, um pouco desconfortável, mas lisonjeada. As primeiras mudanças foram sutis. Ele começou a escolher minhas roupas. Esse tom combina com sua pele pálida. É como vestir uma boneca rara. No começo era um jogo, depois uma exigência. Se eu aparecesse com algo diferente, ele dizia com um sorriso calmo: "Helena, bonecas não escolhem suas roupas." As refeições eram controladas. O sono, cronometrado. A liberdade reduzida. Ele dizia que me amava, que cuidava de mim, que o mundo lá fora era feio demais para algo tão puro quanto eu. E eu me calei. Certa madrugada, quando ele dormia, ouvi um som vindo do andar de cima. Subi em silêncio e encontrei uma porta trancada. Mas não resisti em outra noite. Achei a chave atrás de um espelho. Dentro do quarto havia manequins, com vestidos e algo nos olhos. Era difícil saber se eram bonecas reais ou algo mais. Alguns tinham nomes escritos no pulso com tinta vermelha. Um deles tinha cabelo igual ao meu. No canto da sala, uma parede com fotografias. Mulheres, sorrindo no início, apagadas no fim. Corri de volta ao meu quarto, mas ele estava acordado, esperando. Na manhã seguinte, fui proibida de sair do quarto. A comida vinha em horários fixos. Ele entrou com uma caixa de vestido branco e maquiagem. "Hoje vamos fazer você perfeita." Eu disse que não queria. Ele não gritou. Só se aproximou, acariciou meu rosto e limpou uma lágrima.
Bonecas não choram, Helena. Você sabe disso. Me vesti, fingindo aceitar, porque percebi que fugir não era mais uma opção. Ele não dizia mais nada. Só me observava enquanto eu tentava manter a maquiagem intacta, sem chorar. Meu reflexo no espelho parecia um fantasma, uma boneca quebrada tentando se recompor. Aquela frase, bonecas não choram, ficou presa na minha mente, um eco que me lembrava. Não podia mostrar fraqueza. Nos dias que se seguiram, a rotina tornou-se um tormento quase ritualístico. Dorian controlava tudo, o que eu vestia, o que eu comia, até como eu respirava. Cada passo meu tinha que ser calculado, perfeito, do jeito que ele queria. Quando eu errava, e eu errava muito, as punições vinham. Não com gritos, não com violência explícita, mas com uma calma aterradora. Ele me trancava em quartos escuros, onde o silêncio corta, como uma lâmina. Lá dentro, minha mente se tornava minha própria tortura, ecoando com os passos dele se afastando e voltando, e a sensação sufocante de estar presa, invisível. O silêncio dentro daqueles quartos escuros era como um grito que ninguém ouvia. Ele me deixava lá horas, às vezes dias, com a luz cortada e o ar quase impossível de respirar. O tempo se diluía em uma névoa sufocante, e minha cabeça girava entre a vontade de surtar e o desespero silencioso. Era como se cada minuto enterrasse um pouco mais quem eu era, minha identidade, minha força, meu medo. Quando finalmente voltava, ele mal falava. A comida era uma migalha, sempre insuficiente, sempre fria. Eu sentia o estômago doer, uma fome que queimava por dentro, que me fazia fraca e vulnerável. O corpo começava a pedir trégua, mas ele jamais cedia. Era um jogo cruel, a fome como punição, a espera como tortura. Se eu mostrava qualquer sinal de fraqueza, qualquer lágrima, ele virava o rosto, indiferente. Mas se eu ousava desobedecer, a punição era mais sutil. Uma mão firme segurando meu braço até eu sentir o osso, a pressão de uma lâmina riscando a pele, um corte que não sangrava muito, mas doía o suficiente para marcar o medo no corpo. Ele dizia pouco, mas cada palavra era uma sentença. Você é minha obra, e eu não permito erros. A cada dia, moldando cada movimento meu com uma precisão cruel, eu mal conseguia pensar em quem eu era além daquele espaço. Tudo girava em torno de agradá-lo, de antecipar seus desejos antes mesmo que fossem pronunciados. Aprendi a andar do jeito que ele queria, a falar pouco, a sorrir apenas quando ele permitia. Foi então que entendi. Se eu começasse a obedecer, a fingir que aceitava tudo, talvez pudesse conquistar uma brecha, um pouco de liberdade dentro daquela prisão invisível. Talvez ele me deixasse andar pela casa sozinha. Talvez permitisse que eu tomasse banho sem olhos fixos sobre mim. Era um acordo silencioso, uma negociação delicada. Eu não confiava nele, mas precisava encontrar uma forma de sobreviver. Aos poucos, passei a seguir suas regras, não por medo, mas por estratégia. Cumpria cada comando com precisão, mostrava a obediência que ele exigia. E por um tempo, aquela máscara serviu. Eu sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas era o único tabuleiro onde ainda podia tentar me mover. E assim, continuei, um passo de cada vez, mascarando o medo com sorrisos calculados, esperando o momento certo para virar o jogo. Com o passar dos dias, a confiança dele em mim cresceu. Um crescimento frio e calculado. Comecei a ser autorizada a circular pela casa, realizar pequenas tarefas sem supervisão. Aos poucos, ganhei a permissão para tomar banho sozinha, algo que parecia banal, mas era uma vitória silenciosa. Ele me observava com aquele olhar gélido, um misto de avaliação e satisfação. Uma vez, enquanto ajeitava meu vestido, ele se aproximou devagar, como quem mede cada palavra. Viu, Helena? Quando você me obedece, fica ainda mais perfeita. Disse, com uma voz baixa, quase um sussurro. Eu apenas assenti, segurando o impulso de vomitar. Aquela frase era como um laço invisível apertando ao redor do meu pescoço. Eu era um objeto, uma obra dele, e minha perfeição dependia da minha submissão.
Você entende o que isso significa, não é? Você não é apenas minha prisioneira, é minha criação. E uma criação só é valiosa quando segue a mão que a molda. O peso daquela declaração me esmagava, mas também acendia algo dentro de mim. Uma fagulha de resistência camuflada por obediência. Continue assim, Helena. Faça tudo exatamente como eu mando. E talvez você ganhe mais. Privilégios. Comecei a observar cada detalhe. Onde ele escondia a chave do porão, os horários exatos em que tomava seus comprimidos junto com o chá noturno. Cada informação, por menor que fosse, era uma peça do quebra-cabeça para a minha liberdade. Naquela noite, minhas mãos estavam firmes, o coração batia lento e decidido. Preparei um chá, misturando cuidadosamente o pó que guardei por semanas. Entreguei a ele com um sorriso doce, uma boneca perfeita no instante exato. Ele tomou o chá devagar, os olhos fixos em mim, como se finalmente reconhecesse a criação que moldara. Você é minha favorita, Helena. A única que realmente me entende. Entendi tudo, Dorian. Sussurrei, aproximando meu rosto do dele. Inclusive como acabar com você. Ele tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram. A xícara escapou de suas mãos, estilhaçando-se no chão. Um som seco, o prelúdio do silêncio. Com calma, peguei a faca da bancada. A lâmina fria tocou sua pele com precisão, deslizando lentamente pelo pescoço. O sangue quente escorreu pelo meu vestido branco, o mesmo que ele tanto gostava, que me transformava numa boneca de porcelana, frágil e perfeita. Após o último suspiro dele, a casa ficou completamente em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de um vazio que só a liberdade arrancada pode trazer. Sentei-me em sua poltrona, agora minha. O vestido branco manchado de vermelho contrastava com a maquiagem intacta no meu rosto. Um sorriso calmo, quase feliz, moldava meus lábios. Olhei para o espelho à minha frente e vi a nova Helena refletida. Uma mulher que aprendeu a sobreviver com uma elegância cruel, com obediência fingida, com olhos vigilantes. Ele dizia que bonecas não choram. Mas agora eu sei a verdade. Bonecas também sabem matar.